Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao LEF novamente. E o tema de hoje nós vamos falar sobre notação científica. E qual que é a ideia de notação científica? Para a gente precisa lembrar de escrever os números com base 10. Lembra a base de potência 10? Que a gente falava 10 elevado a um número, por exemplo, n, onde esse n pode ser tanto positivo como negativo. E ele vai indicar um número com 1 vezes esse n na potência. Por exemplo, 10 elevado à quarta potência. A gente escreve como sendo 1 e daí 4 zeros. 2, 3, 4. Certo? Ou 10 elevado a menos algum número. Menos 5, por exemplo. Então a gente põe 1 e conta 5 casas antes. Ó. 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 10 elevado a menos 5. Então nós vamos utilizar essa ideia da potência, tá? Para utilizar a ideia de notação científica. E por que nós utilizamos essa ideia de notação científica, pessoal? Aqui ainda são números pequenos, a gente consegue trabalhar, mas imaginem números cada vez maiores. 7, 8, 9, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 7, 5, 4, 3... e assim por diante, pessoal. Imagine carregar um número desse tamanho toda vez que nós vamos fazer conta. Começa a ficar um pouquinho complicado, certo, pessoal? E daí entra uma ideia para a gente também, chamada, sabe o quê? De algarismos significativos, tá? O que significa isso, pessoal? Os algarismos que realmente têm uma importância grande para a gente, tá? Por exemplo, se eu perguntar para vocês quanto que vale o π, a menina vai falar 3,14. Mas o número π tem n termos depois, certo? São infinitos termos depois. Por que a gente fala só alguns valores pequenos? Porque para algumas situações, algumas contas que nós precisamos, isso está mais que o suficiente para a gente indicar esses números. Tá? Isso está baseado nos algarismos significativos. Então, o primeiro algarismo, aqui eu vou pôr aqui, ó, significativo, será o primeiro número que aparecer, olha só, pessoal, diferente de zero. Por exemplo, aqui em cima, o primeiro número é 1, ele já é diferente de zero. Então, esse é o primeiro significativo. Olha aqui, ó, o primeiro número diferente de zero que aparece é esse daqui, ó. Esse daqui é o primeiro algarismo significativo. No caso aqui desse número 7 aqui, ó, o 7 já é o primeiro algarismo significativo. E assim os demais são segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante. Só o primeiro tem que ser diferente de zero, pode ser do número do 1 ao 9, certo, pessoal? Os demais podem contar o zero, então vai de 0 até 9, certo? E assim por diante. Então depende da situação, se é por 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Depende de quanto que nós vamos trabalhar, certo? Então a ideia principal é isso, vamos achar o primeiro algarismo significativo. E para isso a gente vai trabalhar com a ideia da notação científica, então. E para que a gente utiliza a notação científica? Bom, para vocês verem, é uma forma de a gente economizar folha para escrever, fica mais fácil para a gente trabalhar. Quando tiver várias potências, é mais fácil trabalhar com potências, que nós sabemos que se a potência tem a mesma base, aqui no caso 10, a gente só soma ou subtrai as potências, né? Quando a base é a mesma. Então facilita bastante para a gente na conta, certo? E é uma beleza, uma facilidade. Na verdade, a notação que os cientistas utilizam sempre são baseados nessa potência 10. Tudo bem, pessoal? Então vamos ver um caso. Por exemplo, quanto vale a massa da Terra em quilos? Olha só a massa da Terra, pessoal, um número gigantesco. Mas se a gente for fazer com todas as contas desse monte de zero, certo? Em algum momento a gente vai errar, vai ficar bem complicado. Isso é um número arredondado, certo, pessoal? Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então o que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa, vamos achar o primeiro significativo, certo? Então o primeiro significativo está aqui, ó, é o 5, lembra que é o primeiro diferente de zero. Na notação científica, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai pegar o primeiro algarismo significativo, vamos colocar ele e daí já vamos pôr uma vírgula. Ou seja, o número vai estar entre, esse número vai ser de 1 até 9, porque a gente quer que esse número fique entre 1 e 10, certo? Então esse primeiro número aqui, ó, ele vai ser, que eu vou chamar aqui de x, tá?
O x ele tem que estar entre 1, pode ser 1, certo? E menor que 10, certo? Números inteiros aqui, certo, pessoal? Números inteiros. Então tem que ficar entre 1 e 10. Essa que é a beleza, certo? E daí vai depender da situação que você estiver trabalhando, certo? No caso aqui, nós vamos utilizar o segundo e o terceiro algarismo significativo, certo? Quando a gente faz isso daqui, usa até o terceiro, pessoal, a gente tem que lembrar que a gente não pode jogar fora o quarto dígito, certo? A gente simplesmente não joga. A gente tem que ver se vamos arredondar ou não esse número, certo? Mas isso é para um outro vídeo, arredondamento, certo, pessoal? Então, observe, nós precisamos ver essa ideia. Então, a gente vai fazer isso aqui. Ó. O primeiro significativo, opa, 5. Vírgula, vamos pôr o segundo e terceiro, 98. 98. Essa aqui é a massa da Terra, certo? E depois, no final, a gente põe esse número multiplicado por 10 elevado a uma potência, que eu vou chamar de y aqui, certo? Então, vezes, aqui eu vou portar em outra cor, ó, 10 elevado a y. Quanto que vale o y agora, pessoal? Nós vamos contar quantas casas depois da vírgula sobraram aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então tem 24 termos depois, então vai ficar 5,98 vezes 10 é 24 quilos. Olha lá que maravilha, pessoal. Muito mais fácil para a gente escrever, certo? Então essa é a base da notação científica, a gente vai fazer esse sistema aí, tá? Só tem que trabalhar com 10 elevado à potência. Se vocês têm dúvida em relação a essas potências, como fazer 10 elevado à potência, pessoal, escreva aqui embaixo, a gente tira essas dúvidas, qualquer coisa a gente faz um vídeo também explicando essas potências, certo? Então observe, ó, esse número aqui ficou 5,98. Observe que o valor aqui, ó, vai ser sempre menor do que 10. Vai ficar entre 1 e 10 esse valor aqui, ó, certo? Essa que é a ideia. Esse termo preto sempre vai ficar entre 1 e 10. Beleza? Agora vamos pegar um termo pequeno. Por exemplo, qual que é a massa de um elétron? Olha lá, pessoal. É um número muito pequeno, certo? Olha quantos zeros tem depois da vírgula antes de chegar ao primeiro 9, certo? Então é a mesma ideia, pessoal. Vocês vão observar qual que é o primeiro significativo. Lembra que o primeiro significativo é o primeiro número diferente de zero. Está aqui, ó. Primeiro algarismo significativo. Então esse 1 aqui, ó, é o segundo e esse outro 1 é o terceiro, certo? Então nós vamos pôr o quê, ó? Massa do elétron vai ser igual ao quê? Primeiro significativo, vírgula, os dois próximos. Tá vendo? Então vocês vão pôr o quê, ó? Vezes 10. Como é 0,000, a gente vai pôr o número negativo, certo? E a potência agora na frente do número negativo é quantas casas eu tive que andar com a vírgula até chegar no 9. Ou seja, eu vou contar quantos números tem daqui, ó, desse 0 até o 9. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 até chegar no 9, que é aqui, ó, a vírgula está aqui, certo? Tem que dar 31 casas com a vírgula, ou seja, a gente põe aqui o 31. Então, olha lá, fica muito mais fácil para nós trabalharmos com a massa, certo? Então, sempre vai ser essa denotação científica. A gente vai utilizar um número que vai começar, ó, que vai ficar entre 1 e 10, certo? Menor que 10 ou maior ou igual a 1, certo? De maior ou igual a 1 até 10. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Só que tem algumas situações, pessoal, que a gente começa a dar nomes diferentes. Porque lembra que quilo já dá a intenção, a unidade internacional é grama. Quilo é 1000 gramas. Estou tendo 10 a terceira aí já, certo, pessoal? Então, algumas situações que dá um nome no sistema, nome mais simplificado. Por exemplo, pegar esse número aqui, ó, certo? Nós podemos passar para a notação científica mais fácil, certo? Como a gente viu, esse número a gente pode escrever como que notação científica?
Primeiro significativo, agora é significativo, é esse 3, certo? Aqui o segundo e o terceiro, certo? Vamos manter a mesma regrinha. 3,56, certo? Vezes 10 elevado a alguma potência, certo? Vamos ver quando. Se eu pus a vírgula aqui, ó, então eu vou contar quantos termos tem depois, certo? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, 3,56 vezes 10 a nona metros, certo? Mas, às vezes, nós podemos escrever de uma forma mais simples, utilizando o quê? Alguns prefixos que mostram para a gente esse termo 10 elevado a nona. Como vocês já ouviram falar em centímetro, milímetro, quilo, que é mais comum, esse também vocês já ouviram falar, principalmente na parte eletrônica. Vocês falam muito no celular, a velocidade é 1 GHz, 2 GHz, assim por diante, certo? Então a gente pode escrever isso aqui como sendo 3,56 gigametro. Esse giga quer dizer 10 elevado à nona. Então, às vezes, fica mais fácil para a gente trabalhar. Ou, por exemplo, números muito pequenos de tempo. Certo? Já vou explicar já direto na potência. Ó. Imagine um tempo de uma medida aí, de um decaimento nuclear, por exemplo, 2,35 vezes 10 a menos 9 segundos. Então, é um termo muito pequeno aqui, ó, 10 a menos 9. Mas nós temos um prefixo que significa esse 10 a menos 9, que é o nano. Então, a gente pode escrever como sendo 2,35 nanosegundos, onde esse n aí, ó, equivale a 10 a menos 9, certo? Então, isso serve para todas as unidades. Isso são chamados de prefixos. E nós vamos ver esses prefixos agora, para ficar mais fácil para trabalhar. Existem inúmeros prefixos, pessoal. Então, essa é uma tabela que mostra todos os prefixos que nós podemos utilizar. Você observa que estão separados em duas cores aqui. Do lado esquerdo, vermelho, são os prefixos positivos, ó, certo? São potências números muito grandes. E do lado direito, que está em amarelo, as potências negativas são números muito pequenos, certo? Ah, professor, precisa saber todos esses? Não, gente. A gente precisa saber mais do que nós utilizamos normalmente, certo? Então, por exemplo, um que a gente utiliza bastante, eu vou dizer aqui para vocês, ó, é o quilo, quilograma e assim por diante. O quilo equivale a 10 elevado à terceira. Tudo bem, pessoal? Agora, é muito comum que a gente utiliza hoje em dia, ó, principalmente na parte de informática, mega. A câmera tem tantos megapixels, certo? Então, ó, megapixels, 10 elevado a sexta pixels, certo? O processador tem megahertz, megabytes o arquivo e assim por diante. Quer dizer que tem 10 elevado a sexta bytes, certo? A mesma coisa que a gente está usando muito agora é giga, certo, pessoal? Para armazenamento, giga quer dizer 10 elevado a nona, que a gente utilizou no exemplo anterior, certo? E agora está entrando muito para a gente ouvir falar sobre terabytes, certo? Que é 10 elevado a 12. Então, esses são os 4 que a gente mais utiliza para grandezas positivas, certo, pessoal? E para grandezas negativas, qual que a gente utiliza bastante, pessoal? Então, vamos ver. Ó, o centímetro, o centi, que é 10 a menos 2, a gente utiliza bastante. Centímetro, certo, pessoal? E assim por diante. Outro que a gente utiliza bastante é o milímetro, certo? Mililitro, que é o ml, certo? Tá aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Agora estamos utilizando muito micro, uma coisa utilizado micrômetro, assim por diante, 10 elevado a sexta. E qual a tecnologia que nós temos agora? É muito comum falar sobre nanotecnologia, assim por diante. O que significa nano, pessoal? 10 elevado a menos 9. Essa é a ordem que nós temos, né, na notação. 10 a menos 9, pessoal. Então, esses são os 4 que são mais utilizados agora, certo? Pico, vocês vão ouvir falar e assim por diante. Tem alguns lasers que é de femtosegundo de alta capacidade e assim por diante, certo, pessoal? Então, é isso que nós temos no sistema que a gente pode trabalhar.
Tudo bem? Então a gente utiliza isso no lugar do 10 a menos alguma coisa. Se vocês virem mili em algum lugar, opa, 10 a menos 3. Você pode simplesmente substituir o mili por 10 a menos 3. Beleza, pessoal? Mas observe, sempre na frente vai estar a grandeza que você está trabalhando. Ah, é centímetro, então está aqui, ó, C-U-M. O prefixo milímetro é mili, milímetro, certo? Agora, só cuidado em relação à unidade de massa. A unidade de massa no sistema internacional é o quilo, certo, pessoal? Mas o quilo já é uma grandeza o quê? Tá vendo? Ó, quilo tá aqui, ó, 10⁻³ da grama. Escreve lá na grama, ó, megagrama, gigagrama, teragrama e assim por diante. Então, muito cuidado em relação a isso, certo? Não tem quilo do quilograma, megaquilograma e gigaquilograma. A gente utiliza gigagrama, teragrama, megagrama, certo? Quilograma. Então, só cuidado em relação ao quilo que nós temos esse pequeno probleminha aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de notação científica. O próximo tema tem tudo a ver com ele, que é a ordem de grandeza. Assistam também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenham, deixe um comentário aí pra gente. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e bons estudos.